Hoje eu vou te mostrar quais são as possibilidades que a gente tem para pintar a cerâmica, esmaltar, depois de comprar ou fazer um biscoito. Então, eu tenho um biscoito cru e eu quero transformá-lo. Quais são essas possibilidades? Eu vou mostrar algumas, claro que não todas, porque surgem ideias novas todos os dias. Mas algumas das que eu já fiz e alguns dos materiais que eu tenho aqui, eu vou mostrar hoje para você. Para quem não me conhece, eu sou Clara Fernandes, arquiteta e ceramista, e eu estou à frente da Academia da Cerâmica, onde eu ensino várias técnicas de pintura, de modelagem, como você ter um ateliê lucrativo. Então, se você tem interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Clica e se informa, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse universo da cerâmica. Então, agora vamos ver algumas das possibilidades que a gente tem quando a gente quer trabalhar com biscoito, aplicar alguma técnica aqui. Bom, tem muitas ideias. Primeiro, a gente pode fazer uma pintura, né? Em si, a gente faz a pintura e depois a gente faz a esmaltação. Aqui no caso tá um esmalte transparente, aqui tá um esmalte colorido e aqui eu fiz uma bordinha para ter um destaque. Essa peça ela foi queimada em baixa temperatura. Então, por isso que ela tem esmalte em toda a superfície, do lado de dentro, do lado de fora, ela tá totalmente esmaltada. Essa é uma das possibilidades que a gente tem para transformar um biscoito como esse. Uma outra possibilidade que a gente tem é aplicar sim também as técnicas de pintura, aplicar o esmalte transparente em cima. Aqui eu fiz também uma bordinha diferenciada, só que a parte de fora, vocês reparem que ele está cru, sem nada, sem nenhum esmalte. Essa peça ela foi queimada em alta temperatura. Em alta temperatura eu não preciso esmaltar a parte de fora. Isso eu explico mais nas minhas aulas de queima, mas eu tô só passando brevemente aqui para vocês saberem que existe a possibilidade de fazer também pinturas, tá vendo? Em alta temperatura. Bem, essas são as técnicas, algumas, né? Tem várias opções aqui. Mas, além disso, a gente pode esmaltar somente com uma cor, ó, liso, tá vendo? Fiz só um detalhe numa peça de alta temperatura. E tem as opções que a gente pode criar alguns efeitos. Olha que bacana essa pintura aqui. Eu esmaltei com esmalte que ele já vem com essas pintinhas brancas, tá vendo? Esmaltei ele. E aí, na borda e na alça, eu apliquei um esmalte de efeito. Isso é muito bacana, porque olha o diferencial, tá vendo? Ele até invade um pouquinho aqui, isso fica lindo. Essa peça fica super diferente justamente por conta dessa mistura de um esmalte com efeito e um esmalte simples, mais simples na parte de dentro, embora ele já tenha essas pintas. Então, esse esmalte de efeito, eu apliquei esse daqui, da Amaco. Tá vendo? Ele dá esses efeitos, parece uma cratera, tá vendo aqui no rótulo? Ele dá esse efeito e dependendo da temperatura que você queima, ele fica mais fosco, assim, envelhecido, ou mais brilhante. Aí vai depender da queima, você tem que sempre ler o rótulo aqui, onde tem bastante explicação, onde você vai conseguir tirar bastante informações, tá? Essa peça aqui, para vocês terem uma ideia, para ficar assim envelhecido, eu queimei a 1220 graus. Essa é uma possibilidade. Tem a possibilidade também da gente trabalhar com os óxidos, tá vendo? Eu tenho aqui um óxido e eu trabalho com ele, eu aplico ele nas peças para ele dar um diferencial. Então, eu faço geralmente isso em vaso, faço aquele efeito mais riscado, com as marcas do pincel. Isso é muito bacana. Eu faço isso com óxidos. Tem as opções também, deixa eu pegar aqui para vocês. Tem também como a gente trabalhar com engobe. Os engobes são esses daqui. Eles têm várias cores. Basicamente é argila já com a cor, né? E a gente trabalha com engobe e faz o trabalho
na peça. Pode ser na peça, no biscoito, ou pode ser antes de queimar o biscoito. Quando ela já tá em tempo para ir para o forno na primeira queima, a gente aplica o engobe e manda para o forno. E aí tem esse resultado, tá vendo? Ele colore a peça, mas deixa fosca. Se eu quiser que ela fique com brilho, né? No caso de um bowl que vai servir comida, é interessante que ele fique bem lisinho. Então eu posso aplicar o transparente aqui por cima. Essa é bem bacana. Dá também para eu fazer detalhes de pintura com engobe. Fica bem bonito, bem rústico. Eu gosto bastante do resultado. Então, o engobe é uma técnica também que dá um material que também dá para a gente usar. Existe a possibilidade da gente fazer o trabalho com ouro. Então, vamos supor, a gente tem uma peça aqui e eu quero aplicar uma bordinha de ouro, ou eu quero fazer uma escrita com ouro, algum detalhe. Eu fiz algumas peças assim para um presente e ficaram super interessantes. Depois eu vou procurar foto para mostrar para vocês. Então você pode fazer um detalhe com ouro, e aí você aplica o ouro, mexe bem, aplica. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o biscoito, vai fazer a esmaltação, a pintura, o que a gente quiser aqui nele primeiro e vai levar para queima. Queimou ele, tanto em baixa quanto em alta, aí depende do que você faz, qual o material que você usa, você queima ele, ele vai sair uma peça assim do forno. Saiu a peça assim, vamos supor que eu queira aplicar alguns detalhes de ouro nessa peça. Aí eu pego o meu ouro, vou mexer bem e vou fazer a aplicação aqui, por exemplo, uma borda. Faço a borda aqui de ouro. E aí eu levo ao forno para uma terceira queima, tá? Então o ouro a gente tem que fazer numa terceira queima para que ele dê um resultado mais bonito, mais fiel ao que você riscou ali e desenhou, tá? E tanto pode aplicar ouro, você pode aplicar cobre, você pode aplicar prata. Tem várias opções que dá para você aplicar e fazer algum detalhe aqui na sua peça, tá? Tem também as opções de você trabalhar com esmaltes reativos. Deixa eu pegá-los aqui. Esmalte reativo. O que são? Esses esmaltes, eles vão para o forno, a gente esmalta eles, eles vão para o forno e lá dentro eles sofrem, como o nome já diz, uma reação. Essa reação que eles sofrem, eles criam lá texturas, desenhos e cores diferenciadas, tá vendo? Aqui como ficou super diferente. Era um esmalte numa cor única que eu apliquei, não fiz trabalho nenhum, e ele naturalmente, durante o processo de queima, ele ficou dessa maneira. Então, os esmaltes reativos são um mundo à parte, eles são lindos, e um mais bonito do que o outro, e cada vez que você abre o forno, é uma surpresa diferente. Então, tem essa opção. Tem a opção de você ter a sua argila, pode ser assim pintadinha, tá vendo? Essa é uma barbotina que a gente faz aqui no ateliê e ela tem essas marquinhas. Você pode pegar a sua argila e passar somente um esmalte transparente nela. Esse daqui tá somente no transparente. Ele reflete um pouquinho da argila que tá embaixo, tá vendo? Ele dá essa transparência e ele é super bonito. Olha como fica. Então, eu esmaltei só a parte de dentro, porque é uma peça de alta temperatura também. Eu fiz só essa esmaltação com o transparente. Só no transparente, olha como já é um produto diferenciado, tá vendo? Esse aqui também é um reativo que a gente tem aqui no ateliê. Ele fica, olha, com essas bolinhas, tá vendo? Lindo, muito bonito. Tem a opção da gente fazer os desenhos em si, e aí os desenhos a gente tem algumas opções. Eu vou mostrar também para vocês. Quando a gente fala de aplicar a técnica de pintura, fazer os desenhos, a gente tem algumas opções. A gente tanto pode trabalhar com o esmalte, tá vendo?
Esse já é um esmalte. Quando eu falo esmalte, é porque ele realmente ele já tem o transparente aqui, o esmalte, que vai dar o brilho com a cor. Então, ele já fica com essa textura pronta, finalizada, vamos dizer, né? Então, tem o esmalte, que aí tem de várias marcas. Você pode comprar, tá vendo? Esse e esse. Esse é marca nacional que eu tenho aqui no ateliê e essa é uma marca importada que é da Meiko, que você também encontra para comprar. Os dois são esmalte, os dois têm cor, os dois dão o mesmo resultado. Eu aplico, trabalho tanto com esse quanto com esse e o resultado é o mesmo. Tem a opção de você trabalhar com o corante. Aqui ele não tem o esmalte incorporado, ele é o corante, ele é a cor pura, né? Então, esse daqui dá muito bem para da Duncan, tá vendo? Esse dá muito certo, dá para tudo, mas assim, dá muito certo para a gente fazer técnicas de sombra, para fazer os filetes. Fica muito bom porque a cor é forte. E aí, conforme se você dilui mais, ela fica mais translúcida. Se você põe mais fiel, né, menos diluída, ela vai ficar mais forte, mais fiel à cor. Então, isso daqui é muito interessante também, são os corantes. O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Bom, e aí tem corantes e esmaltes de muitas marcas que você pode escolher. Eu tenho aqui, isso é um hábito que vocês, seria muito interessante que vocês começassem a fazer. Eu tenho aqui os corantes, os esmaltes, me desculpem, que são os meus, que eu vendo no meu site. Eu tenho as minhas amostras de cores, tá vendo? Eu faço de todas, mas esses são dos meus. Eu faço tanto em baixa temperatura, que eu queimo a 980, como eu tenho elas aqui em alta temperatura. E por que que isso é bacana? Ó, eu faço em alta também. E por que que isso é bacana? Porque aí eu vejo a diferença de cor que dá na queima de uma temperatura para outra. A diferença de brilho, ó, da minha mão, essa daqui é queimada em baixa temperatura e essa é queimada em alta. Elas dão uma pequena diferença, tá vendo? Essa tá com mais brilho, essa tá com menos brilho e elas estão um pouquinho diferentes. Em algumas cores é bem sutil essa diferença, mas tem cores que a diferença sai muito grande só por conta da temperatura, né? Então, ó, novamente, essa em baixa e essa em alta. A em baixa, você repara que tá sem brilho. Em alta, ela já tem um leve brilho, tá vendo? Então, é importante que a gente faça esses testes para que consiga realmente ter um controle maior das cores. Muito embora, quando essa peça aqui vai para o forno, é uma novidade, é uma surpresa e sempre sai alguma coisa diferente. Então, é importante você saber disso. Mas, te passei aqui algumas ideias de materiais que vocês conseguem utilizar, conseguem fazer a finalização da sua peça, do seu biscoito. É importante sempre queimar na temperatura que está indicada no rótulo, para que não haja surpresas, para que a peça não cozinhe, para que a peça não tenha nenhum problema ali durante a queima. Algumas outras opções? Temos. Temos outras opções que vai surgindo todos os dias no mercado, mas aqui tem bastante do que é comercialmente feito, do que é o mais utilizado, e assim, tem bastante coisas diferentes, por exemplo, óxidos não são muito utilizados, os engobes também são menos utilizados, as pessoas têm menos conhecimento. Por isso que eu tenho dentro da Academia da Cerâmica, lá nas aulas, eu tenho uma aula só de engobe, uma aula só de óxidos, porque são coisas que demandam realmente bastante explicação para você entender ali quais as reações que acontecem dentro do forno e por que você tem que ter alguns cuidados. Tenho aula também ensinando a aplicar o ouro, porque isso é importante.
né? Então tem bastante coisa. As aulas de esmalte reativos. Isso daqui é um sonho. Eu sou apaixonada pelos reativos. Então eu acho que dá pra gente fazer coisas muito diferentes e com muita personalidade. Então eu tenho mais explicadinho, né, aulas específicas para cada tema, mas aqui eu quis trazer pelo menos o que você tem de opção dentro das muitas coisas que a gente tem, né, de oferta aí no mercado. Bom, se você quer saber disso e muito mais toda semana, eu compartilho com vocês alguma coisa interessante que está acontecendo no universo da cerâmica. Então me sigam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam. Aqui embaixo eu tenho um link para vocês saberem um pouquinho mais sobre a Academia da Cerâmica. Lá nós temos uma comunidade onde a gente troca muitas informações, muitas ideias e muitas novidades. Participa da nossa comunidade, eu te espero lá.